Boa tarde a todos. Hoje, 2 de novembro de 2025, às 13 horas e 45 minutos, está aberto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Jaciara. Semana especial, né, que é semana do 7 de setembro, né, que comemora a independência do Brasil, né, deixando de ser colônia de Portugal, né, há 203 anos atrás. É isso, Isabela? E aí ainda estamos, né, deixamos de ser dependentes de Portugal, mas ainda somos dependentes de muitas coisas, né? De falta de creche, né? De falta de uma escola de qualidade, entendeu? Mas a gente vai avançar, devagarzinho a gente vai avançar. A doutora Janaína para a leitura dos projetos em análise. Projeto de Lei 28, de 17 de julho de 2025. Dispõe sobre a desafetação de área pública que especifica sua reclassificação para bem nominal e autoriza o Poder Executivo a promover a sua regularização ou alienação e dar outras providências. A Prefeita Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetada da categoria de bem de uso comum do povo, área verde, e transferidas para a categoria de bem dominial do município de Jaciara, a área de terras de propriedade municipal com 9.382 metros e 80 decímetros quadrados, localizada no bairro Santo Antônio, neste município, e com marca de Jaciara, Estado de Mato Grosso. Artigo 2º. A área de que trata o artigo 1º desta lei, objeto de levantamento topográfico e memorial descritivo elaborado pelo engenheiro civil Ingleson de Jesus, CREA 56978, possui os seguintes limites e confrontação. Inciso 1º. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto de partida localizado na frente de imóvel. Deste segue com 156 metros e 38 decímetros, confrontando com a Avenida Caetés. Daí deflete à esquerda e segue por 60 metros, confrontando com a área remanescente do Bosque Municipal. Daí deflete à esquerda e segue 156 metros e 38 decímetros, confrontando com a área remanescente do Bosque Municipal. Daí deflete à esquerda e segue por 60 metros, confrontando com a área remanescente do Bosque Municipal, até o ponto inicial, fechando o perímetro. Artigo 3º. A área desafetada nos termos do artigo 1º, agora integrada à categoria de bem nominal, poderá ser objeto de alienação mediante prévia avaliação e regular processo licitatório, na modalidade de concorrência, nos termos da Lei Federal 14.133, de 1 de abril de 2021 e demais legislações pertinentes, destinando-se preferencialmente à instalação de empreendimentos que visem ao desenvolvimento econômico e social do município. Artigo 4º. Como medida de compensação urbanística e ambiental, e em cumprimento ao disposto na legislação de parcelamento do solo urbano e no plano diretor municipal, fica afetada a categoria de bem de uso comum do povo, área verde, a área de terras com 10 mil metros quadrados, no valor de 140.692,45, de propriedade do município, situada no loteamento Vale das Águas, neste município e com marca de Jaciara, Estado de Mato Grosso. Artigo 5º. A área afetada como área verde nos termos do artigo 4º desta lei, conforme levantamento topográfico e memorial descritivo elaborado pelo engenheiro civil Englenson, CREA 56978, possui os seguintes limites e confrontações. Inciso 1º. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto de partida localizado na frente do imóvel. Deste segue 92 metros e 94 decímetros, confrontando com a rua projetada 14. Daí deflete à esquerda e segue por 116 metros e 78 centímetros, confrontando com a área institucional. Daí deflete à esquerda e segue por 122 metros e 80 decímetros, confrontando com a área rural até o ponto inicial, fechando o perímetro e totalizando uma área de 10 mil e um perímetro de 418,32. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a praticar todos os atos administrativos e a promover as medidas necessárias junto ao cartório de registro de imóveis competente para a plena efetivação do disposto nessa lei, incluindo as averbações de desafetação e afetação nas respectivas matrículas imobiliárias dos imóveis descritos nos artigos 2º e 5º. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogar as disposições em contrário. Andréa Wagner, Prefeita Municipal.
Parecer jurídico 60 de 2025. No que diz com a legalidade do presente projeto de lei, verifica que a iniciativa do mesmo encontra paro legal e amorde ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competir ao município legislar sobre assunto de interesse local. Por sua vez, o presente projeto tem o objetivo de autorizar a desafetação de uma área pública municipal de 9.382 metros quadrados e 80 centímetros quadrados, atualmente classificada como bem de uso comum do povo na categoria de área verde, localizada em fração do Bosque Municipal no bairro Santo Antônio. A propositura visa reclassificar a referida área para a categoria de bem dominial e autorizar o Poder Executivo a promover sua regularização. O projeto justifica-se a premente necessidade de fomentar o desenvolvimento econômico local através da atração de novos investimentos produtivos que possam gerar emprego, renda e tributos para o município. Menciona-se que a área se destina a viabilizar a instalação de empreendimento de significativo impacto econômico. Cabe ressaltar que o direito administrativo estabeleceu os conceitos de afetação e desafetação dos bens públicos. A afetação significa que um bem público é destinado a uma determinada finalidade pública, como uma praça ou rua. Por sua vez, a desafetação é o ato que retira ou altera essa finalidade específica do bem público para classificar como bem dominial, permitindo sua disposição. Nesta senda, considerando o poder discricionário do município, já citado no artigo 30, e o interesse público, é permitido que o bem desafetado seja destinado a outra finalidade diversa daquela para a qual estava vinculada inicialmente. É fundamental destacar que o procedimento de desafetação de bens públicos deve observar as regras contidas no artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021. Como se pode perceber o projeto de lei em seu anexo, mais precisamente no memorial descritivo, ocorrerá a desafetação de 9.383,80 da área verde do bosque, situado no bairro Santo Antônio. Em contrapartida, haverá compensação com a destinação de uma área verde maior em outro local, sendo uma área institucional do loteamento Vale das Águas com 10.000 metros quadrados de área e perímetro de 418,32 metros. Embora a área institucional possua uma metragem superior à da área verde a ser desafetada, é indispensável a apresentação de um laudo de avaliação que especifique a estimativa de valor do novo imóvel. Além disso, não foi constatada aos autos a matrícula da referida área no loteamento das águas, documento de fundamental importância para a análise e comprovação da legalidade. Apesar da ausência desse documento, a localização e confrontações das áreas estão devidamente especificadas nos artigos 4º e 5º do projeto. Tal especificação está em conformidade com o mandamento constitucional e encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, STF. Diante do exposto, em respeito à legislação vigente, essa assessoria recomenda que o Poder Executivo providencie e anexe a matrícula e o laudo de avaliação da área institucional do loteamento Vale das Águas, garantindo assim a integral legalidade do projeto. O parecer. Presidente, tem um adendo aqui de que foram juntados aí o laudo de avaliação, a matrícula e o memorial descritivo dessa área verde do loteamento Vale das Águas, tá? Ok. Em análise aqui também, agora no projeto em questão, porque não havia juntado a avaliação, no projeto está um erro de redação, precisamente no artigo 4º, depois tem que dar uma alterada com o Poder Executivo. Aqui consta que a área verde do loteamento Vale das Águas está avaliada no valor de R$ 140.692,45. Porém, o laudo acostado, ela está avaliada em R$ 149.947,19. Só um erro mesmo de redação. Ok. A vereadora Simone para discussão e votação. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Claudécio, cumprimento a vereadora Isabela, a nossa parlamentar, a doutora Janaína, ao Ferreirinha, que está ali na comunicação, sempre conosco, e colocar, né, como nosso presidente falou, nós estamos na Semana da Pátria, realmente aconteceu uma história aí, né, nesse período de 203 anos, onde nosso país ficou livre da colônia, né, de Portugal. Éramos colônia e saímos de colônia. Mas o que eu quero colocar aqui hoje é que nós temos que, mesmo que nós nos tornamos independentes, mas nós ainda continuamos dependentes financeiramente de outros produtos, e que nós possamos, aqui no nosso pequeno município, a gente possa estar lutando por melhor qualidade de vida, possamos lutar por uma melhor educação, melhor saúde, e que isso também é liberdade.
a liberdade de conquista, de trabalho, de emprego, de empresas, e que possamos ter uma independência aí também favorável ao nosso município. Que Deus abençoe a todos, abençoe o nosso país, os nossos governantes, e que Deus esteja no controle de tudo. Sobre o projeto, dispõe sobre a desafetação da área pública que especifica sua reclassificação para o bem nominal entregue ao Poder Executivo e promover a sua regularização. Conforme o que a nossa parlamentar foi lido, né, como ela leu já o nosso projeto, eu sou favorável ao projeto. A vereadora Isabela para discussão e votação. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Claudécio, eu também cumprimento a vereadora Simone, cumprimento a doutora Janaína, cumprimento o nosso ouvidor Ferreirinha, cumprimento a todo o público que nos assiste pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Uma boa tarde a mais uma comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui desta Casa de Leis. Também quero deixar minha mensagem a respeito, né? Essa semana comemoramos a Semana da Pátria, 7 de setembro, a independência do nosso país, do Brasil, e com isso fica várias reflexões, né? Precisamos refletir muito a respeito da nossa política, do nosso cenário político, do que vem acontecendo no nosso país. E a gente fala tanto dessa independência econômica, dessa independência institucional mesmo do nosso país, dessa soberania do nosso país. Então fica essa reflexão sobre essa Semana da Pátria, para todos nós aqui, inclusive nós vereadores, representantes do povo, nessa missão tão árdua e tão boa, então, particularmente falando, tão nobre, né? E aí fica essa reflexão a respeito do nosso Brasil, da nossa política mesmo. E como a vereadora Simone falou aqui a respeito do projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre a desafetação da área pública, que especifica para reclassificação para bem dominial, autoriza o Poder Executivo a promover a área, a regularização e alienação e dar outras providências. Bom, como foi bem explicado aqui, foi lido o projeto pela doutora também, eu vou acompanhar o voto da minha colega e também o parecer jurídico desta Casa de Leis. Então, meu voto, meu parecer também é favorável. Também vou seguir as minhas colegas aqui, e o meu voto é favorável à desafetação dessa área verde, né, para uma área institucional, né, que a área institucional, ela pode ser passiva de investimento público ou privado, né, e essa área verde será incluída, numa área que o município está adquirindo ali no Vale das Águas, no novo loteamento do Vale das Águas. Então, meu voto é favorável. Projeto de Lei 34 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, SA, e dar outras providências. A Câmara Municipal de Jaciara aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de 9 milhões nos termos da Resolução CMN 4.995, de 24/3/2022, e suas alterações, destinados à aquisição de maquinários e veículos, observar a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigos 42 e 43, inciso 4º da Lei Federal 4.320 de 1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativo aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito
hora autorizada. Artigo 5º, para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município a ser indicada no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou quaisquer outras contas, salvo as destinações específicas, mantido em sua agência os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias. Andrea Wagner, prefeita municipal. Parecer jurídico 68 de 2025. No que condiz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e a modo ao artigo 36 1º da Constituição Federal competirá ao município legislar sobre assunto de interesse local. O presente projeto trata de assunto complexo e de importância considerável, visto que se refere à autorização para contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil e até o valor de 9 milhões, criando ainda evidente compromisso para as próximas legislaturas. Primeiramente, conforme discorre o artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, cabe à Câmara Municipal dispor sobre as matérias atribuídas, explícitas ou implicitamente, para o município pelas Constituições Federal e Estadual, dentre elas as operações de créditos. A Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 29, faz a seguinte definição: operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Embora deva ser ressaltado que não há informação do prazo total da contratação de operação de crédito, é preciso dizer que tal medida não é vedada, pois, segundo o artigo 15 da Resolução 43 de 2001 do Senado Federal, a vedação ocorreria caso fosse efetuado nos 120 dias anteriores ao final do mandato do chefe do Poder Executivo Municipal, o que não é o caso do presente projeto. Contudo, cabe aos nobres edis fazer a devida e necessária ponderação se tal operação de crédito é realmente necessária de ser feita. Além disso, de acordo com o artigo 3º da Resolução do CMN, número 4.995, de 24 de 3 de 2022, para obtenção de crédito, deve ser observado o limite máximo de 45% do patrimônio de referência para o montante das operações de créditos aos órgãos e entidades do setor público. Como não há nenhuma informação no projeto oriundo do Poder Executivo Municipal, não há elementos que possam indicar se foi ou não cumprido tal percentual, cabendo aos nobres edis ponderar tal fato para a aprovação do presente projeto de lei. De outro norte, deve ser ressaltado que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 32, estabelece as condições para a realização de operações de créditos, sendo dentre elas a existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica. Ressalta-se que a referida operação de crédito deve ser ponderada, analisada o valor do empréstimo em si, os juros e prazos de amortização, comparando-se com a situação financeira do município de Jaciara, cabendo aos nobres edis a análise do interesse público decorrente do financiamento. Nesta seara, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, Lei 2.277/2024, em seu artigo 7º, parágrafo 4º, autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito no decorrer do exercício, atendendo, portanto, ao inciso 1º do artigo 32 da LRF. Entretanto, o presente projeto de lei não veio acompanhado de informações sobre condições de financiamento, prazo, amortização, eventual carência, taxas de juros, custo efetivo total e condições financeiras atuais do município de Jaciara, situação que dificulta aos nobres edis estabelecer a maior reflexão possível sobre o projeto. Muito embora o artigo LRF citado acima discorra para a realização de operação de crédito, o ente interessado deverá formular seu pleito com fundamento e parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos para demonstrar a realização de custo-benefício ou interesse econômico e social da operação, não veio acompanhado de nenhum desses estudos junto com o presente projeto. Apesar de não ser obrigatório o envio destes documentos para o Poder Legislativo local, mas sim para o Ministério da Fazenda, caso fosse aqui apresentados, possibilitaria uma maior avaliação por parte dos vereadores. De outra banda, no que diz respeito ao parágrafo único do artigo 5º do presente projeto de lei, o mesmo discorre que fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. O artigo 60 da referida lei, em seu parágrafo 1º, discorre que, em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de nota de empenho. Todavia, não há demonstração no presente projeto de que ocorra
ocorra ou irá ocorrer qualquer situação prevista em legislação específica, a ponto de tornar dispensável a emissão de nota de empenho. Portanto, o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei deve ser retirado, não havendo justificativa nem embasamento para a dispensa da emissão de nota de empenho, no que diz respeito às despesas a que se refere o caput do artigo 5º do projeto. Por fim, deve ser dito que reforge a esta Procuradoria Jurídica a análise em relação ao cumprimento do disposto no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, naquilo que se refere à vedação da realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autoridades autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade expressiva, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, em razão do contrarticular e se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, devido às recomendações e objeções apresentadas no decorrer da fundamentação, cabe aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não para a aprovação do projeto, respeitando-se para tantas formalidades legais e regimentais vigentes. O parecer Michel Capps, procurador jurídico. Só um adendo aqui, presidente, que diante da recomendação do parecer jurídico, o Poder Executivo retirou o parágrafo único do artigo 5º, que fala sobre a dispensa das notas de empenho. Ok. Obrigada. A vereadora Simone para discussão e votação. Novamente, estamos aqui diante de um projeto muito importante, tanto quanto o primeiro, onde autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito como o Banco do Brasil e dar outras providências. Conforme a nossa parlamentar acabou de ler, esse valor que vai ser, né, nós estamos aqui que o Executivo, né, solicita a operação de crédito no Banco do Brasil, isso seria para compras, né, de maquinários, de carros, e tudo isso envolvido para a própria gestão, envolvido no próprio município. Então, são departamentos que estão precisando desses maquinários para que o trabalho continue, o urbanismo precisa, a infraestrutura precisa, alguns departamentos, saúde, educação, meio ambiente, está precisando também desse maquinário e também desses carros. Então, por isso, esse valor, esse crédito, né, que ela está precisando, no caso, não quer dizer que vai ser todo este valor, pode ser até este valor, mas conforme foi lido pela nossa parlamentar, o meu voto é favorável. Vereadora Isabela para discussão e votação. Novamente também é um projeto importante, é um projeto que vem do Poder Executivo, né, como a vereadora Simone falou, para contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil e dar outras providências. Eu também vou acompanhar o voto da minha colega, vou acompanhar o parecer jurídico desta casa. Eu acho que quando tem previsão legal, quando a lei autoriza, não tem o que a gente questiona muitas das vezes, né? Estamos aqui para isso. Mas nessa questão aqui, igual a vereadora Simone deixou bem claro e mencionou aqui a respeito, o porquê dessa contratação, a prefeitura está precisando para poder adquirir maquinários, comprar carro, em prol da população. Então, eu não vejo nenhum empecilho, nenhum impedimento. Sigo o voto da minha colega também. O meu parecer é favorável. Então, dentro das normas legais vigentes, né, observando menores juros de mercado, né, e o município protocolou esse projeto aqui, certo? Com certeza, ele tem capacidade financeira para honrar com as parcelas vincendas, sem prejuízo das despesas contínuas mensais do município. Então, como minhas colegas aqui votaram, eu também o sigo. Meu voto é favorável. Nada mais havendo a se tratar, está encerrada a CCJ do dia 2/9/2025.